Fala pessoal, aqui é a Andressa Vidotti e hoje iremos falar sobre a economia no período colonial no Brasil. A economia no Brasil colonial teve duração de 322 anos, iniciando em 1500 e finalizando em 1822, onde o Brasil desenvolveu várias atividades econômicas, sejam elas de subsistência e também de exportação. Com a chegada dos portugueses no Brasil, inicia-se um processo de expansão do capitalismo mercantil, que era baseado em monopólio, ou seja, Portugal tinha total exclusividade comercial sobre a colônia, no qual era voltado para o exterior. A produção estava centrada na monocultura e na mão de obra escrava, índios e negros. Os portugueses foram responsáveis por descobrimentos marítimos, que fizeram que eles articulassem uma grande rede comercial, que ligasse os 4 continentes, Europa, África, Ásia e América. Com essa descoberta, foi possível que eles adquirissem experiência para estabelecer conexões mercantis com diferentes povos, em várias partes do mundo. No Brasil, durante as 3 primeiras décadas do século XVI, os interesses de Portugal estavam voltados para o comércio oriental. O Brasil era fornecedor de madeira tintorial, conhecida como pau-brasil, onde o monopólio do governo era arrecadado a particulares. Uma curiosidade dessa época é que os traficantes de pau-brasil eram chamados de brasileiro. A expressão traficante na época tinha um significado de negócio, comércio. Vale ressaltar que o Brasil era uma escala para a frota da Índia. Os principais personagens que marcaram essa época da economia colonial foram a coroa portuguesa, responsável por serem colonizadores no Brasil, além de fazer a exploração das atividades econômicas no Brasil. Os escravos e índios, que eram responsáveis pela mão de obra escrava que existia naquela época. Tomé de Souza, que chegou no Brasil em 1549 para se tornar governador-geral. Sua missão era desempenhar uma série de funções administrativas. Companhias de Jesus, era o responsável por catequizar os índios. Senhores dos engenhos, eram donos de grandes terras ou latifúndios. Os holandeses instalaram na região das Antilhas, onde passaram a produzir um açúcar extremamente competitivo, atingindo diretamente o comércio exterior português. Os bandeirantes eram os que tinham como interesse próprio em expedições como recursos próprios em busca de pedras preciosas, capturas de índios para vendê-los como escravos, entre outras motivações. O aspecto econômico do período colonial foi focado na monocultura de exportação. Monocultura de exportação é uma agricultura que foca em uma produção de um produto que é destinado a uma exportação, que utiliza trabalho escravo, ou seja, os ciclos durante o período colonial de matérias-primas. O Brasil produzia e, consequentemente, essa produção iria para a metrópole, que no caso era Portugal. E assim sucessivamente Portugal revendia na Europa. Focaremos em 4 ciclos econômicos para poder falar sobre esse período. O primeiro ciclo da economia, ciclo pau-brasil. Assim que os portugueses chegaram ao Brasil, já começaram a comercializar o pau-brasil, que é uma árvore nativa da Mata Atlântica. Os índios já utilizavam dessa planta para fazer várias coisas. A tinta que era extraída dela era muito vermelha, então utilizavam para tingir as coisas, passar no corpo e etc.
e utilizavam também a madeira para fazer vários instrumentos devido à resistência. A coroa portuguesa recebia altos valores para explorar o pau-brasil. Eram necessárias várias expedições para exportar. Foi muito utilizado, quase chegou à extinção. Com isso, começou a deixar os portugueses aflitos, pois o pau-brasil era o maior bem comercial da época. No período pré-colonial, ainda não possuía escravos africanos, devido aos grandes recursos para trazê-los ao Brasil. Então, começaram a escravizar os índios, no qual utilizavam técnicas para conquistá-lo. Davam bugigangas, bijuterias, espelhos, canivetes, facões, coisas que os índios nunca tinham vistos anteriormente. Então, ficavam encantados com esses objetos e davam em troca a mão de obra. Porém, muitos índios começaram a não aceitar essa forma de trabalho e começaram a fugir para o interior do Brasil. Contudo, os portugueses, na intenção de achar os fugitivos, acabavam descobrindo novos locais, faziam moradias, plantações e etc., surgindo algumas cidades interiorizadas. Com o passar do tempo, o pau-brasil foi perdendo valor, então foi preciso criar outro mecanismo que pudesse expandir novamente o comercial. Então surge o ciclo da cana-de-açúcar. O segundo ciclo da economia, ciclo cana-de-açúcar. O ciclo da cana-de-açúcar foi uma importante época na economia do Brasil colônia. A cana era o principal produto produzido no Brasil durante a metade do século XVI até a metade do século XVII. Logo após a crise do pau-brasil, Portugal teve que se reinventar no mercado. E como Portugal já tinha certa experiência com plantações de cana-de-açúcar, enxergaram uma oportunidade de trazer exemplares para o cultivo nos litorais brasileiros, pelo amplo mercado consumidor para exportar para a Europa, e o bom clima e o solo para cultivos das plantações. O modelo de produção da cana-de-açúcar era baseado na monocultura, ou seja, grandes propriedades que eram os engenhos, a produção de um único produto, trabalho escravo de negros africanos e índios e a produção destinada ao mercado externo, exportação, e não ao consumo externo. As coisas começaram a dar errado na economia açucareira quando Portugal passou o domínio das plantações para a Espanha, que na época estava em guerra com os holandeses. Logo, os holandeses invadiram Pernambuco, tomando vários engenhos e assumindo as produções. O açúcar mais vendido na Europa era o açúcar refinado, e grande parte do açúcar produzido pelos portugueses era o mascavo. Os holandeses começaram então a conhecer bastante sobre o refino de açúcar, além de práticas e financiamentos, transporte, comercialização e distribuição. Mesmo quando Portugal retornou às atividades da produção de açúcar, não conseguiram retornar ao ritmo de antes, encerrando assim o ciclo de açúcar, que já estava sobrecarregado, e dando início ao ciclo do ouro. O terceiro ciclo da economia, ciclo do ouro. O período colonial foi uma importante época na economia, pois o ouro começou a ter muita força depois da queda de produção da cana-de-açúcar. Assim, é possível perceber que uma atividade ia substituindo a outra. Por exemplo, no início, teve-se o pau-brasil, seguindo pela cana-de-açúcar, a qual em 1800 veio a ser substituída pelo ouro. O fato de que o ouro ter assumido o lugar da cana não significa que a mesma parou de ser comercializada, mas que, como a Holanda foi avançando sua produção, superando a do Brasil, ela foi enfraquecida no comércio colonial, fazendo com que a descoberta do ouro ganhasse maior destaque. O início do chamado ciclo do ouro se deu quando os bandeirantes o encontraram em Minas Gerais e em parte de Goiás. Um pouco antes do século XVIII,
Isso se deu quando os bandeirantes paulistas, como Fernão Dias, saíram de São Paulo para procurar prata, ouro e esmeraldas, sobretudo na atual cidade de Sabará, Minas Gerais. Por mais que somente depois do século XVII foi revelado que havia ouro em território mineiro, o estado era rico em minérios, motivo pelo qual foi nomeado de Minas Gerais. Um exemplo da influência de metais preciosos no estado é a cidade de Diamantina, a qual recebeu esse nome pela significativa taxa de diamantes encontrados no local, por volta da segunda década do século XVIII. O primeiro achado de ouro recebeu o nome de ouro de aluvião, o que pode ser explicado pelo fato de o mesmo ter sido encontrado nos vales dos rios Doce e das Mortes. A descoberta desse metal precioso provocou grande migração para as terras de Minas Gerais, provenientes de todos os lugares do Brasil, considerando que cada vez mais pessoas se interessavam por esse material. Ademais, é de extrema importância mencionar que por muitas décadas Portugal explorou e canalizou os recursos provenientes do ciclo do ouro. Porém, as cidades cobravam imposto pelas atividades auríferas. Dentre eles destaca-se: primeiro, quinto, taxa de cerca de 20% em cima de todo o ouro retirado das mineradoras. No entanto, boa parte era extraviada ou contrabandeada, de forma que alguns conseguiam fugir desse imposto. Segundo, derrama, valor de cerca de 1.500 quilos do ouro extraído, cobrado anualmente. Terceiro, captação, impostos pagos pelos senhores mineradores por cada escravo que trabalhava para eles. De todo modo, mesmo com os altos impostos cobrados, Portugal ainda adquiria muito lucro, pois a comercialização do ouro era grande. Um exemplo dessa comercialização é aquela que era feita com a Inglaterra, a qual gerava grandes fortunas para os portugueses. Outro aspecto no qual se pode perceber a influência do ouro no Brasil é o surgimento e o crescimento de diversas cidades nas regiões auríferas, como Mariana, Tiradentes, Ouro Preto e, como mencionado anteriormente, Diamantina. Por fim, outro fator a ser mencionado é a mudança da capital do Brasil de Salvador para o Rio de Janeiro, o que foi feito com o objetivo de reduzir os níveis de contratando através de um aumento de fiscalização e, assim, fortalecer as atividades auríferas. No entanto, a grande cobrança de impostos, somada ao elevado número de escavações feitas até então, fez com que fosse ficando cada vez mais difícil achar ouro no território em questão, o que desencadeou uma série de revoltas conhecida como Revolta do Ciclo de Ouro, dentre as quais se dispõe mencionar a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolta de Felipe dos Santos. Desse modo, ocorreu o fracasso do ouro, encerrando seu ciclo de predominância no comércio brasileiro e abrindo portas para que o algodão entrasse com seu novo destaque. O quarto ciclo da economia, ciclo da pecuária e algodão. Pecuária foi a comercialização secundária da economia para abastecer o mercado interno. O gado foi introduzido em meados do século XVI. Os animais eram usados nos engenhos da cana-de-açúcar, nos trabalhos que exigiam força, além de fornecer carne e leite. O crescimento do rebanho acompanhou o crescimento do plantio da cana-de-açúcar. O algodão surgiu na economia durante a Revolução Inglesa, passando a ser muito cultivado no Brasil, sobretudo pela mão de obra escrava. Era tido como ouro branco, porque é um produto bem visto para exportação.
O estado do Maranhão era na época o maior produtor, seguindo da Bahia, Ceará, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. Foi uma mina de ouro. A comercialização do algodão para outros países. As principais características da época do cultivo do algodão foram utilização do trabalho escravo, produção voltada para exportação, cultivo dos latifúndios, monocultura. Esses foram os 2 últimos ciclos da economia no século XVI. E por fim, nós utilizamos as obras de Celso Furtado para poder entender um pouco melhor sobre essa parte da economia colonial. As obras de Celso Furtado, economista brasileiro, são de extrema importância para melhor entendimento do período colonial brasileiro, sobretudo sua relação com o momento atual em que se vive. Segundo ele, a economia do Brasil colonial pode ser dividida em 3 partes. A primeira, antecedentes portugueses. Segunda, formação da colônia. E terceiro, atrativismo coloniais do Brasil atual. Além disso, o autor defendia que os estudos sobre o período em questão influenciavam diretamente no conhecimento e no entendimento da época atual. Isso pode ser percebido ao levar em conta que, de acordo com ele, a matriz escravista, base da formação do Brasil, podia ser percebida na sociedade e realidade brasileira, ainda no pós-Segunda Guerra Mundial. Ademais, é necessário ressaltar a forma como Celso Furtado sistematiza a estrutura que produz as permanências coloniais. Para ele, a exportação brasileira, seja como produção açucareira ou cafeeira do século XIX, não gera riqueza para ser consumida do próprio país, mas sim pelas comunidades do exterior ou por uma pequena minoria participante da sua vida privada. Por fim, pode-se dizer que Celso Furtado destaca-se de outros autores por ter sido um dos únicos a relacionar o período colonial e seus aspectos econômicos à realidade atual, o que foi possível não só por seus interesses acadêmicos, mas também por sua vasta experiência de vida. Portanto, depois de quase 3 séculos, o período colonial chegou em sua decadência, por causa de uma grande concorrência na agricultura açucareira e o esgotamento de ouro e metais preciosos nas minas. Além disso, na Europa se passava a Revolução Francesa, que teve um grande impacto na economia portuguesa, pois França e Inglaterra estavam em conflito. Com isso, a França impôs o bloqueio continental, que era a proibição de todos os países europeus fazerem negócio com a Inglaterra. Logo, Portugal tanto importava quanto exportava produtos com os ingleses. Perderam muito dos seus recursos e a coroa portuguesa perdeu bastante força, o que gerou um desejo no povo brasileiro a desfazer os vínculos com os portugueses, ocorrendo várias revoltas em pró às suas insatisfações. Por conta dos conflitos ocorridos na Europa, a corte portuguesa veio a se instalar no Brasil em 1808. E depois de tudo citado anteriormente, Dom Pedro declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822, dando ao fim do período colonial. Contudo, a economia do período colonial foi muito importante. Foi dividida nos grandes ciclos: pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, pecuária e algodão, cada um com sua importância para a época.